Aluno internauta, nossa aula número 2, dentro ainda de radiciação, uma aula bastante importante, pois trata de propriedades dos radicais, ok? Então, sendo A e B números reais não negativos e os índices das raízes, números naturais não nulos, nós temos a primeira propriedade que fala sobre produto de dois radicais de mesmos índices. Deixa eu dar só mais um zoom aqui para vocês verificarem melhor. Pronto, aí sim, Então vejam, produto de radicais de mesmos índices. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Veja o que acontece, o que nós podemos fazer, aplicando a propriedade número 1, é colocar os dois radicandos dentro de uma raiz só, cujo índice é o mesmo n, ok? Então, é a propriedade do produto de dois radicais, Da mesma maneira, também, na divisão, nós podemos aplicar essa regrinha. Raiz enésima de A sobre a raiz enésima, o mesmo índice n, de B. Vejam, raiz enésima de A sobre B. Obviamente, esse B tem que ser alguém diferente de 0, ok? A terceira propriedade trata de um produto no índice e também no expoente. Veja, n vezes P, índice dessa raiz, e m vezes P, também aqui um expoente do nosso radicando. Vejam que o P aparece no expoente e também aparece no índice. Nós podemos simplificar o P do expoente com o P do índice e eliminamos o P. Ficamos com raiz enésima de A elevado a m, a propriedade 3 que nós acabamos de ver. Muito bem. A propriedade número 4, vejam bem, é uma potência de um radical, Olha só, uma potência de um radical. O expoente de todo mundo eu posso colocar dentro da raiz lá com o radicando. Então, o expoente, que a princípio estava com todo o radical, nós podemos passar ele lá para dentro da raiz como expoente do nosso radicando. Ok? E a última propriedade é uma raiz de uma outra raiz. Vejam, a primeira raiz, raiz enésima, dentro dela nós temos uma outra raiz, que é a raiz enésima, índice m. Basta, para você eliminar e ficar somente com uma única raiz, basta que você multiplique os índices das raízes, n vezes m, ok? Então tá aí as nossas 5 propriedades da radiciação, e agora para nós aprendermos a utilizá-las, nós iremos resolver alguns exercícios, ok? Vejamos esse nosso primeiro exemplo. Olha só, vamos lá na primeira propriedade inicialmente. Um produto de dois radicais, Olha só, um produto de dois radicais de mesmos índices. Vejam, de mesmos índices. Então eu posso aplicar a primeira propriedade, raiz cúbica de 2 vezes 5. De 2 vezes 5. Portanto, para você resolver, basta multiplicar os radicandos. 2 vezes 5 dá 10. Como esta é a forma mais simples, nós vamos deixar dessa maneira mesmo a nossa resposta. Ok? Próximo exemplo. Raiz quinta de 8 sobre raiz quinta de 4. É a nossa segunda propriedade da divisão, Como os índices das raízes são os mesmos, podemos pegar os radicandos e colocar dentro de uma única raiz. E ficaremos assim, raiz quinta de 8 sobre 4. 8 sobre 4. 8 dividido por 4 dá 2. Portanto, raiz quinta de 2 é o nosso resultado.
Próximo exemplo, olha só a nossa terceira propriedade, vamos lembrar dela, né? Quando nós temos um produto lá no índice e no expoente com elementos comuns, nós podemos simplificar o elemento comum, não é isso? Olha só este exemplo aqui então. Nós temos índice aqui é 27, a raiz, cujo índice é 27, de 5 a nona, não é? 27, nós podemos escrever 9 vezes 3, não alterei nada. 3 vezes 9 é 27. 5 elevado a nona. Fazendo assim, né, fatorando o 27 como 9 vezes 3, eu faço aparecer o 9 como elemento comum, tanto no expoente quanto no índice. E aí nós podemos simplificar o que é comum. E nós ficamos com a raiz cúbica de 5. Ok? Então basta que você, né, o 27 com o 9, fatorando o 27, eu posso escrever 27 como 9 vezes 3, faço aparecer o 9, que é o elemento comum, podemos cortar, sobrou o índice 3. Então, raiz cúbica de 5, ok? Próximo exemplo, olha só a nossa propriedade número 4. Nós temos uma potência de uma raiz. Esse expoente da potência eu posso colocar lá dentro da raiz, lá no radicando, ok? Muito bem, olha só este exemplo, né? A letra D. Nós podemos pegar este 12, utilizando a propriedade número 4, colocar esse expoente aqui dentro, junto com o 2. Então, nós ficamos com raiz cúbica do 2 elevado a 12, não é? Só apliquei a propriedade número 4. Aí, como nessa questão anterior, nós vamos fazer aparecer no índice da raiz e no expoente algum elemento comum, como eu fiz aqui com o 27, para nós simplificarmos os elementos comuns. Bom, o 3 não tem como você fatorar. Então, raiz cúbica, é só copiar. Agora, 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Eu posso escrever o 12 como 3 vezes 4, fatorando o 12. Porque assim eu faço aparecer um elemento comum. Mas vejam que agora, neste exemplo, quando nós simplificamos o 3 com o 3, não vai ficar ninguém aqui na raiz. Na verdade, ficaria o número 1, né? Que eu posso escrever assim, raiz, cujo índice é 1, de 2 elevado à quarta. Só que a raiz, cujo índice é 1, não precisa ser escrita. Somente, portanto, 2 elevado à quarta. Ok? Então tá aí alguns exemplos sobre radiciação. Mais esse exemplo, vejam, raiz cúbica da raiz quarta de 2. Lá na nossa propriedade de número 5, uma raiz dentro de uma outra raiz. Para você colocar uma única raiz, basta que você multiplique os índices destas raízes. Portanto, raiz 3, basta que nós multipliquemos 3 vezes 4, 12, de 2. Esta é a forma mais simples, não dá mais para nós simplificarmos. Fica assim a nossa resposta. Mais um exemplo, vejam bem, raiz cúbica de 1 sobre 125. É a mesma coisa, usando as propriedades, né? A segunda propriedade, que raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 125. Ora, raiz cúbica de 1 é o próprio 1. Porque 1 ao cubo dá 1, portanto, raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 125. Se eu pegar o 125 e fatorá-lo, né, aqui no cantinho, vamos fatorar aqui no cantinho o 125. Né? Aqui dá 5, 125. 125 por 5 é 25.
25 por 5 é 5, dá 5, dá 1. Portanto, 125 é 5 ao cubo. Vamos colocar aqui e assim, vejo aqui embaixo, mesmos índices, expoentes, você pode cortar. Portanto, 1 sobre 5. Vejam como não é tão difícil, é até muito simples, ok?